Boa noite, irmãos, no nome precioso do Senhor Jesus. Bem, nós estamos aqui, cada um de nós no posto do dever, e com certeza nós seremos abençoados, porque a causa é dele. Nós temos aqui, irmãos, alguns avisos também, a pedido do pastor Edir. Ele pediu para reforçar sobre a vigília, né? O nosso trabalho que nós teremos aqui no dia 31/12. E como ele mesmo já disse, só a título de reforço, nós teremos a vigília dia 31, e dessa feita nós não teremos a confraternização no dia 1º, né, como sempre fazemos, mas teremos a vigília, que vai amanhecer, ou próximo de amanhecer, né, que será aqui mesmo no santuário. E a igreja, juntamente com o pastor Edir, a igreja, nós teremos um jantar. E o reforço do aviso é esse: se você quer contribuir, você sabe como fazer, como foi avisado. As pessoas responsáveis, né, por essa ação ficou o diácono, nosso diácono, o irmão Carlos Matoso e o irmão José Rivaldo, né? São as pessoas que ficaram elegidas para isso. Então, se você quer falar, eu quero dar minha contribuição para essa ação, né? Vocês procuram essas duas pessoas aí, o irmão Carlos e o irmão José Rivaldo. E também, pastor Edir, com a preocupação com a qualidade da nossa alimentação, principalmente da agora em diante, daquilo que é evento da igreja, né? Onde nós compartilhamos o que nós vamos comer, a preocupação sobre a qualidade. Então, ele pensou em tirar o refrigerante, como ele mesmo disse, e aí fica o reforço. Cada família faz seu suco natural, né, e traga para cá também. Isso para dia 31/12. E nós vamos ter bons momentos. O pastor Edir provavelmente estará falando mais sobre esse assunto no decorrer dos dias próximos aí. Nós temos outro aviso aqui. O pastor Emanuel, né, reforça a todos os irmãos que a vigília em Ribas do Rio Pardo será dia 24, no sábado, né? Então, dia 24, no sábado, vai iniciar o trabalho lá a partir das 19h30. 19h30 horas, em Ribas do Rio Pardo. Quem desejar ir lá, né, já fica aí com a data marcadinha. Então, por ocasião da vigília em Ribas do Rio Pardo, no dia 24, sábado, não haverá escola dominical no dia 25. 23, né? É isso? Ah, muito bem. Eu marquei errado aqui, irmãos. Será se da outra vez também foi marcado errado? Deixa eu só conferir aqui. Exatamente. 23 no sábado, né? Muito obrigado aí pela ajuda. Então, sábado, dia 23, será a vigília em Ribas do Rio Pardo. E por ocasião da vigília, não haverá escola dominical aqui no outro dia, né, na parte da manhã. Só haverá culto à noite, a partir das 18 horas, como de costume, né? Então, não haverá escola dominical na parte da manhã, no dia 23. Muito bem, irmãos. Então, esses são os avisos. E sábado próximo, mutirão, café da manhã, a partir das 7 horas aqui. Nós damos continuidade ao trabalho do mutirão. Deus tem nos abençoado e tem sido de grande aproveito o tempo dos irmãos que estão doando aqui para as melhorias, né, do nosso espaço físico aí que está sendo feito. Muito bem, irmãos, nós estamos aí então com a ausência do pastor Edir, pastor Emanuel, alguns irmãos nossos, né, que com certeza estão voltando já aí nas estradas. Nós estamos em espírito orando por eles, que Deus os conduz em paz, os demais pastores, né, de volta às suas regiões. E nós estamos aqui essa noite com essa responsabilidade. O pastor Edir, ele deixa incumbido. Como que ele faz? Os irmãos já sabem. O pastor Edir estando aqui, ele é o responsável como nosso pastor. Na ausência dele, o pastor Emanuel responde pelo trabalho. Se saem os dois, aí fica eu como responsável. E aí, para o culto de hoje à noite, eu relutei, pedi muita direção para Deus, desesperei. E eu poderia pedir para um dos nossos colegas aqui, né, fazer o culto de hoje. Eu pedi um sinal, como hoje de manhã. Nós tivemos a transmissão, e eu falei, vai estar lá, né, o companheiro que tiver de manhã, eu vou falar com ele,
e ele vai pregar à noite. E aí eu pensei no irmão Paulo, no irmão Luiz Abdala e no irmão Zacarias. O irmão Paulo não veio, o irmão Luiz também não veio, né? E aí, o irmão Zacarias veio. Terminou, fui falar com ele, falou, irmão, eu vou estar viajando. E aí, foi como um sinal, e eu não posso fugir disso. Por isso estou aqui à noite, né? Nós aqui à noite com essa responsabilidade. E como nós aprendemos, a responsabilidade aqui não é só minha, né? Mas é aqui de trás até lá no final, né? Quem está lá na portaria, o diácono está lá fora, cada um aqui no seu lugar, nós pregamos junto. E Deus vai nos dar uma boa palavra esta noite, eu creio assim, uma grande ajuda, né? Bom, antes de nós introduzirmos então a palavra, leitura, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns destaques, né? Nós tivemos a oportunidade de acompanhar todo o encontro, nós estamos aí, final de um encontro, tivemos uma porção, foi um estrondo, né? Então, aqui primeiro culto, lá na terça-feira, abertura, quem pregou foi o pastor Luiz Carlos Teixeira, né? E o destaque que eu quero deixar desse dia é assim, ó. Quando nós cremos, nós obedecemos. Quando nós obedecemos, nós geramos testemunho, hein? Segundo dia, o pastor, já foi o pastor Gideão Marinho, né? E o destaque que eu quero compartilhar é esse. A nossa vida é composta de estacas a estacas, né? Ele disse que quando nós temos um problema na vida, uma dificuldade, chega uma hora que você dá um basta, acerta tudo, zera, põe a estaca, é daqui para frente, né? E ele falou, não tem problema, às vezes no dia você pode fazer 2, 3 vezes isso, não tem problema. Pode começar de novo, né? Várias vezes. Então, de estaca em estaca, põe a estaca, né? E vai seguindo, é daqui para frente. Terceiro dia, pastor Ivaldo, né? Pedro, também uma mensagem muito tremenda. Ele disse assim, ó, um dos destaques é esse: tudo que é mal usado é prejudicial. Aí, cada um pode abrir aí e levar para o rumo que você quer levar, né? Mas tem uma abrangência muito grande. Tudo que é mal usado é prejudicial. A alimentação mal usada é prejudicial à saúde, né? E assim por diante, e assim por diante. Cada um dá o seu cumprimento. No quarto dia, né? O pastor Joaquim que pregou, mas tem um destaque aqui do pastor Gazon. Ele disse assim, ó, quem não acredita no que é, não consegue perfeição no que faz. Destaques são bons, né? Muito bons, nos ajuda. Então, se você não acredita no que você é, não terá perfeição no que faz. Mas se você acredita, então terá perfeição. Pastor Joaquim pregou na quarta-feira. Ele disse um destaque: fé na qualidade de Abraão é estar imbuído, né? Incluído na família de Abraão. Bem, mais um aqui, para nós fecharmos aqui. No quinto dia, nós tivemos lá 3 obreiros, né, que pregaram lá, e o primeiro lá, o irmão Leandro, disse assim: o desespero da mulher mexicana fez o Espírito Santo mudar o tema do profeta. Seu desespero pode Deus fazer o pregador mudar o tema, amém? Aí o irmão evangelista Sidney Paiva, ele disse: o Espírito Santo é tímido. Se não houver oportunidade, ele voa e espera do lado. E nós podemos criar oportunidade e atrair o Espírito Santo para dentro de nós. Ainda no mesmo dia, a última parte com o evangelista César Henrique, né? Eu peguei essa parte aqui, a fé não conhece impedimento. Amém? A fé não conhece impedimento. E aí, encerramento hoje de manhã com o pastor Joaquim. Nós temos vários destaques, estou pondo um de cada um. O pastor Edir vai trabalhar isso aqui, como nós conhecemos o nosso pastor. Ele vai trabalhar, ele vem com o seu caderno recheado, né? Com mais amplitude para passar para nós. Mas ele disse assim, o pastor Joaquim, hoje de manhã: Israel não trabalhou para si no Egito, mas trabalhou para o Egito, né? No deserto ele não teve oportunidade de trabalhar para eles. Mas quando chegou em Canaã, sim, aí Israel fixou residência
moradia, e aí trabalhou para eles. Amém? Nós também estamos indo para a eternidade. Lá nós vamos fixar a nossa moradia. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé então, irmãos. Vamos buscar a leitura desta noite. Como foi anunciado, após a leitura nós teremos um hino, né? Um hino com a irmã Sara, o vaso de alabastro. Então, como foi anunciado aí, Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Versículo 13 e 14 de Hebreus capítulo 5. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Senhor nosso Deus, que o Senhor possa acrescentar as tuas bênçãos, Senhor, sobre a porção da tua palavra que foi lida aqui, Senhor Deus. Que o Senhor venha através do teu Espírito Santo, ó Pai, passear no nosso meio, tomar conta, Senhor, desse ambiente, tomar conta de cada vida aqui, Senhor Deus, tudo sobre o domínio do Senhor, ó Pai. Meu Deus, eu não sou digno e nem tenho capacidade própria de estar aqui, Senhor. O Senhor conhece o meu desespero, ó Pai. E aqui está teus filhos, Pai, são pessoas, vidas, que o Senhor derramou o sangue, o Senhor deu a vida do Senhor na cruz do Calvário, pagou um alto preço que jamais poderia ser pago, ó Pai. E aqui está, Senhor, partícula da tua noiva, que é a menina dos olhos do Senhor, meu Deus. E eles estão aqui, Senhor Deus, acreditando na tua palavra. Eles vieram aqui porque creem na tua palavra, Senhor. E eu me incluo também no meio deles. Eu também creio na tua palavra. Nós cremos na providência divina. E nós caminhamos nesta fé, de fé em fé, de degrau em degrau, buscando o crescimento, o amadurecimento na palavra, enquanto o Senhor Deus se aproxima o arrebatamento, Senhor. E a fé para o rapto está nas mensagens do profeta, está na tua palavra, Senhor, como ela é perfeita, pura, legítima, e nós estamos diante dela nesta noite, mais uma vez, Senhor. Seja conosco através do teu Espírito Santo, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas, e dê para nós agora bons momentos na tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos, vamos ouvir o hino com a irmã Sara. Só quem conhece a grandeza do perdão pode aos pés de Jesus Cristo se prostrar e com o vaso de alabastro em suas mãos o perfume totalmente derramar.
Só quem provou da superabundante graça Oh, glória a Deus. sabe o motivo que eu louvo ao meu Senhor. Pois a minha alma tão ferida, encarcerada, do vil pecado, Jesus Cristo resgatou. Meu vaso de alabastro, eu quero quebrar, pois provei do teu perdão, provei do teu amor, provei da tua graça. Quero molhar os teus pés, Senhor, com lágrimas de gratidão. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era. Deus trocou meu coração. Alcançou ao pé da cruz misericórdia, pode entender o valor de ser fiel, pois recebeu do Supremo Rei da Glória a vitória de estar com Ele lá no céu. Quem recebeu de Deus perdão, misericórdia, pode com fé também doar perdão, pois reconhece Deus mudou sua história, ao derramar amor mudou seu coração. Meu vaso de alabastro, eu quero quebrar, pois provei do teu perdão, provei do teu amor, provei da tua graça. Quero molhar os teus pés, Senhor, com lágrimas de gratidão. Eu não sou quem devo ser, mas não sou quem antes era. Deus trocou meu coração. Deus continue abençoando a irmã Sara. Um hino muito gostoso, irmãos. Irmãos, o profeta irmão Brana, ele pregou uma mensagem com o título Discernimento de Espírito, por volta de 1958. E em 1963, ele pregou outra mensagem, Discernindo o Corpo de Cristo. Ele fez a leitura da Santa Ceia, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre discernimento nesta noite, e nós vamos fazer uso de alguns parágrafos dessas duas mensagens.
Portanto, eu quero bem calmo e também usando de leitura, como eu sempre gosto de fazer. Na mensagem de discernimento de espírito, a partir do parágrafo 34, o profeta Mombrana nos leva lá nos dias de Davi. Inclusive, ele cita Salmo 22. Salmo 22, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Salmo de número 22. Ele é um salmo bem grande, né? Tem 31 versículos. O profeta Mombrana nos leva lá. E o título é Messias sofre, mas triunfa. Então começa assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Vai indo. Lá no versículo 14, ele disse assim, ó: como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, se derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam como cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés, e assim por diante. O profeta Mombrana, Davi, foi um tipo de Cristo. E ele estava falando de Jesus no Calvário. Então nós vamos voltar aqui, o Mombrana no parágrafo 34, ele entra aqui, nós vamos lendo, e Deus nos dê graça para discernir, né, o que Ele quer nos falar nesta noite. Diz assim, ó: nem mesmo tomaria nenhum servo de Deus a glória, nem mesmo tomaria nenhum servo de Deus um dom de Deus, e tentaria glorificar a si mesmo, ou qualquer coisa mais, mas a sua exalta realização é fazer algo para glorificar a Deus. Isto é porque você vê a mesma coisa hoje. Nós devemos ter o discernimento de espírito para ver as pessoas o que elas estão tentando fazer. Discernimento de espírito para discernir as pessoas o que elas estão pensando, o que elas estão querendo fazer. Esse é um ponto. O outro ponto é você, é eu, possuir o discernimento para discernir eu mesmo. Às vezes eu discerno uma pessoa que está ao meu lado, né? E qual é o espírito que está sobre ela? E às vezes eu preciso de discernimento para discernir eu mesmo. E nós precisamos de discernir a Deus. Discernir o que Deus está querendo fazer. Discernir se Deus está se aproximando. Discernir se Deus está do nosso lado. Mas vamos continuar aqui, ó. Nós devemos ter discernimento de espírito para ver as pessoas o que elas estão tentando fazer. Estão elas tentando glorificar a Deus? Estão elas tentando glorificar a si mesma? Quando o homem é tão ungido com o Espírito, agora o Mombrana pede aqui, ó. Agora deixe isso entrar realmente profundo sob a quinta costela do lado esquerdo. Em outras palavras, deixa isso descer no seu coração. Por mais simples e natural que pareça, mas deixa isso descer no seu coração. Quando um homem é ungido do Espírito de Deus, os seus hábitos, as suas ações,
e tudo mais é Deus movendo nele. E às vezes ele é mal julgado. A igreja ela acaba discernindo o seu pastor. O pastor acaba discernindo a igreja. Mas nós vamos continuar aqui sobre Davi. Veja. No parágrafo 45, ainda no discernimento de espírito. Agora, o mesmo espírito que estava em Davi, que estava manifestado em plenitude em Cristo. Veja, o mesmo espírito que estava em Davi, estava em Cristo, está na igreja hoje, clamando ao povo: quantas vezes eu vos tenho ajuntado? E quando você vê as separações, as diferenças, a fraternidade dispersada, a vida cristã, um contra outro, então isto faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. Você está tentando realizar algo. Um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro mestre, está tentando trazer a igreja para a unidade do Espírito. A unidade do Espírito para que eles possam reconhecer a Deus. Tentando realizar isso, não importa a que denominação eles pertençam ou que coisa a respeito disso. Nós temos o discernimento de Espírito para discernir o Espírito que está no homem, para ver se isso é o Espírito de Deus ou não. Nós vamos chegar em Davi. Agora nós observamos, quando ele estava aqui na terra, como ele trabalhou bem. Ele com letra maiúscula, falando de Jesus. Eu observei outra coisa que veio à minha mente. Observou você quando Davi foi rejeitado como rei? Ele saiu da cidade e o pequeno benjamita, o qual estava suposto a ter sido um irmão para ele, deveria estar sentindo porque ele foi rejeitado, mas o quê? Ele era um homem estropiado, ele insensível por lá, na sua condição de aleijado, jogando pedra contra Davi, e clamando de todas as espécies de nomes ruins, e amaldiçoando o nome do Senhor, amaldiçoando o rei Davi, o nome do Senhor, e esse pequeno velho estropiado benjamita. Então Davi estava na condição de rei rejeitado, mas era rei. E junto com Davi, tinha grandes homens, homens com habilidade de frente de batalha, homens de tomada de decisão, homens valentes, homens de proatividade, que andava junto com Davi. E Davi se depara com este homem benjamita, que quando ele viu Davi, ele começou a tratar mal Davi, a desrespeitar, a proferir palavras pesadas, e fazer isso diante de Davi e seus homens era como se fosse colocar o seu pescoço no fio da espada. Era um risco de vida. Por muito menos do que isso, outras pessoas já teriam sido mortas na hora. Por muito menos do que isso, os homens valentes de Davi já tinham acabado com aquela vida. Porque aquele homem estava desrespeitando Davi, ao mesmo tempo ele estava desrespeitando a Deus, ele estava desrespeitando Israel, ele estava desrespeitando qualquer família que estava ali ao lado de Davi. Quando nós desrespeitamos o homem, nós desrespeitamos a sua família, nós desrespeitamos aqueles também que o admiram. E aquele homem ali, benjamita, ele estava nessa condição. Observe, o Espírito de Deus, o Espírito do diabo trabalhando. Agora, se você observar, ele era estropiado.
Isto representa o aleijume espiritual do povo hoje que critica o verdadeiro Espírito de Deus em Cristo, manifestando a si mesmo. Aquele era o Espírito de Cristo em Davi, sendo rejeitado como rei. Nós estamos falando de discernimento. Um dos valentes, Davi, arrancou sua espada, falou: não permito isso, meu senhor, eu vou matar esse homem. Davi falou: não. Discerniu o Espírito na hora. Deus mandou esse homem me afrontar. E mandou também que eu suportasse a afronta desse homem. E tem hora que vem a afronta para nós, irmão, e nós já queremos resolver a situação. Será que não pode discernir que Deus está querendo que nós suportamos? Então vamos pensar em discernir a nós primeiro? Eu preciso discernir eu primeiro, para depois eu poder discernir o meu próximo, para depois eu poder discernir a minha esposa, discernir o meu filho, discernir o meu colega de trabalho, discernir o meu irmão. Primeiro eu tenho que discernir a mim, olhar para mim, ver que qualidade de espírito eu estou me portando. Eu sou um representante de Cristo, então se eu sou um representante de Cristo, eu tenho que me comportar como Cristo. E Cristo suportou na cruz do Calvário por causa de mim, por causa de você. E Davi estava representando a Cristo no Calvário. Quando você discernir, quando você consegue discernir, você evita uma catástrofe. Você evita um conflito. Quando você consegue discernir, você vai apaziguar. Se você conseguir apaziguar, você vai atrair o Espírito Santo. Porque Deus ama essas coisas. Mas às vezes eu estou mais preparado a puxar o gatilho. Mas Deus está pedindo para nós, se você achar uma arma engatilhada, o papel do cristão é desengatilhar e tirar ela fora de perigo. Desvia esta arma para o lugar. Então aquele guarda disse: meu senhor, devo eu tirar a cabeça deste cão que está amaldiçoando o meu rei? Ah, gente, é pôr o pescoço no fio da espada fazer um negócio desse. Veja o Espírito de Cristo em Davi. Deixa-o, pois o Senhor lhe disse para ele me amaldiçoar. Deus mandou aquele homem aleijado cruzar a frente daqueles homens, olhar para dentro dos olhos do rei Davi, apontar o seu dedo e amaldiçoar a Davi. Deus mandou. Você apanhou isso, o profeta está perguntando. Deixa-o, pois o Senhor lhe disse para amaldiçoar. E hoje, em vez disso, nós queremos levantar os nossos punhos e brigar com ele. Vem, cortar a sua cabeça fora. Sim, tira fora, ele não pertence a nós. Deixa-o, pois o Senhor lhe disse para me amaldiçoar. Aquele pequeno aleijado correndo lá, jogando pedra em Davi. Isto é o que eles fazem hoje no Espírito. Veja, isto é o que eles fazem hoje no Espírito de Cristo. Eles são um grupo de santos roladores. Eles são um grupo disto. Não há nada com eles. Não existe nada de cura divina. Não há tal coisa como anjos. Não há tal coisa como profeta. Todas estas coisas. Os dias de milagre têm passado. Não é isso que vem sobre você? Você está preparado para falar que você crê no profeta, o nome dele é Ilho Marumbrana, para qualquer pessoa? Será que tem hora que nós podemos discernir que nós temos que ter graça para falar isso? Dependendo do lugar que você vai falar isso aí, você pode jogar peras no focinho de porco e provocar blasfêmia naquelas pessoas? Não é hora de discernir o ambiente que eu estou? O evangelismo não acabou, nós temos que falar que é um profeta, mas nós temos que falar é com graça, com direção, com o único objetivo é de salvar aquela alma. Deus nos enche o nosso coração de discernimento do Espírito Santo. Jogando pedra, mas deixa-os. Quando Davi
retornou com poder. Ele estava blasfemando quando Davi aproveitou, Davi era um rei rejeitado. Eu falei que você é um falido, você não serve para ser um rei, em outras palavras. Mas bastou dar uma volta, Davi assume como rei novamente. Aleluia! Quando ele volta como rei máximo de Israel, não se preocupe, este Jesus, o qual nós temos hoje, fez a sua parte, voltará outra vez em um corpo físico. Jesus veio, fez a sua parte. E nós não preocupamos, irmão, que as pessoas incrédulas, com os ímpios, pensam de nós. Nós não vamos preocupar e levar para dentro de nós o que os ímpios falam do nosso profeta. Ele está acumulando juízo sobre as suas cabeças. Nós não vamos parar por causa disso, porque Jesus fez a sua parte, o profeta veio, levantado por Deus, fez a sua parte bem feita. Hoje eu e você estamos propostos a fazer a nossa parte, e vamos fazer bem feito, porque o Espírito Santo nos comissionou para isso. Agora o que vão falar? Tem aquele provérbio que diz que enquanto os cães ladram, a carruagem passa. Depois que ela passa lá na frente, aquele cão cansa de ladrar. Volta, deita debaixo de uma carroça de roda quebrada e vai coçar suas pulgas. E esperar outra caravana passar. Mas a caravana, a noiva do Senhor Jesus Cristo, não olha para estas coisas. Nós estamos caminhando com um objetivo. Oh, Jesus. Aquele pequeno atirador de pedra prostou e implorou por misericórdia. Deixai o Espírito de Cristo em nós. Não os excomungue. Lembramos-nos que todas estas coisas têm que vir a acontecer. Irmão, se nós possuir o espírito de discernimento, se Deus der essa graça para nós discernir isso que o profeta está trazendo para nós nesta noite, nós não vamos ser surpreendidos com certas coisas. Um exemplo, irmãos, que aquela situação do profeta Mombano numa igreja, no santuário cheio, profeta no púlpito pregando a mensagem, aquele casal sai daquele banco, sentado naquele banco, aquele casal na frente da igreja, e começa a desenrolar cenas amorosas, desrespeitando as pessoas que estavam assistindo, desrespeitando o servo de Deus, um profeta ali. Por isso ele estava desrespeitando o Espírito Santo, desrespeitando a Deus, tentando roubar a atmosfera santa daquele lugar, sem um pingo de temor, inconsequentemente. Que cena! E começou a desenrolar ali cenas amorosas, imoral. E naquela hora, o profeta Mombran discerniu a coisa, na hora. O Espírito Santo veio até ele e disse assim: olha, o que você falar vai acontecer. Irmão, Deus dá coisa na nossa mão, irmão. Porque se Ele te dá coisa na sua mão, porque Ele te confia, Ele te preparou para isso. Ele pode te dar uma autoridade e você transformar essa autoridade numa oportunidade. Ele te dá uma oportunidade, Ele te dá uma autoridade na sua mão, que você pode ou não pode fazer. Mas a forma como você agir pode transformar numa oportunidade para salvar outras vidas. E o Espírito Santo veio e autenticou para o profeta: fale, o que você falar vai acontecer aqui. Na hora o profeta Mombran discerniu, na hora. Ele disse: eu não sou culpado disso, mas eu sou culpado de outras coisas. Então o que ele fez? Ele pegou e deu um tiro de misericórdia. Eu os perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu os perdoo. E aquela palavra saiu da boca do profeta como um trovão.
e atingiu o alvo. Aquele casal se envergonhou, interrompeu aquela cena escandalosa, começou a chorar, caiu na frente, pediu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e foram salvos. Nós temos uma coisa a fazer, seguir em frente. Deus prometeu que Ele faria tudo operar para o bem daqueles que o amam. Vamos conservar o discernimento de espírito, aguardar o objetivo certo. Nós estamos aqui para servir a Deus, cada um tendo companheirismo, indo adiante, servindo a Deus. Se o homem possui o tipo errado de objetivo, então o que sucederá com ele? Mas os pobres de discernimento perecem. No parágrafo 71, Mombrana vem e diz assim: correto. Vamos ver outra vez. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Vamos todo mundo agora para o pé do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O povo não tinha paz. O povo era carente de paz. Não paz passageira. Não, mas era uma paz permanente, uma paz duradoura. E só que para isso tinha que ter um castigo. E o castigo que traria esta paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pilatos, na sala de audiência, enquanto o dito homem, tendo suas costas açoitadas, assim como um chicote de 9 tiras, não compreendeu. Pobre Pilatos, pobre de discernimento, Pilato não discerniu, que as escrituras diz que seria daquele jeito. Eles não tiveram discernimento de espírito. Aqueles sacerdotes que disseram: matai-o, matai-o. Homens sinceros, líderes religiosos do dia, naquele momento crucial, abria sua boca para falar estas palavras, apenas: matai-o, matai-o. Talvez você já conviveu com pessoa que abre a boca só para falar coisa destrutiva. Falta de discernimento. Na cruz, quando eles estenderam os seus beiços e coisas assim, quando eles ouviram clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Eles não tiveram discernimento. Vê, eles não puderam discernir o Espírito. Isto é o que Davi estava falando no Salmo 22. Eles estenderam os seus beiços, não sabendo que eles estavam fazendo isso. Justamente o mesmo que aquele benjamita fez com Davi. Olha o quadro. Vem, ele pensou que Davi estava todo errado, porque ele não concordou com ele em seus princípios de dirigir o seu reino. Ele não entendeu que isto era o Espírito de Deus em Davi fazendo isto. Nos dias de Jesus também eles não entenderam. Nós fisicamente não estávamos lá, mas espiritualmente nós somos possuidor de discernimento de Espírito pela revelação dele. Graças a Deus, irmãos. O assunto hoje é esse: discernimento. Eu espero que quando terminar nós sejamos ajudados. Amém? Eu subi aqui com esse objetivo, irmão. Que terminar aqui, que Deus seja engrandecido, o povo seja ajudado, eu não me importo. Amém? Deus conserva isso. Mas em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, nós temos uma passagem muito tremenda. Né? Veja. E aconteceu que, apertando a multidão, né, Jesus estava lá e a multidão começou a apertar Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Eu estou lendo a Bíblia. Lucas capítulo 5, verso 1 em diante.
Então ele estava perto do lago de Genezaré, apertado pela multidão. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Então Jesus olhou assim para a praia, viu 2 barcos. E os pescadores haviam descido, estavam lá, porque tinha chegado uma pesca, né? E estava lavando as suas redes, e os barcos estavam ali, né? Tremulando ali sobre a água. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha como é que foi o encontro de Jesus com Pedro. Imaginar que Pedro ia chegar da pesca bem naquela hora, descesse ao barco e lavar a rede e deixar o barco disponível. E Jesus vem, entra bem no barco de Pedro. Não foi assim? Um dia Jesus também entrou no seu barco. Amém? Mas ninguém conhecia ninguém. Jesus conhecia Pedro. Bom, e Jesus começou a pregar. Fez do barco de Pedro o seu púlpito. E na margem, na praia, estava o povo sentado. E ele pregando. E Pedro ali do lado lavando as redes e ouvindo a palavra, e ouvindo. Quando acabou de falar, terminou a mensagem de Jesus, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Preste bem atenção nisso, irmão. Jesus terminou a mensagem, olhou para Pedro e falou assim: pega seu barco e vai para o alto mar, vai mais para longe ali. E pode pegar também as redes aí, para vocês pescarem. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós sabemos que Pedro tinha uma natureza, né? Nunca tinha visto aquele homem, tinha acabado de chegar, frustrado porque não pegou nada, cansado, querendo encerrar suas atividades, talvez ir embora para sua casa descansar. Agora aquele homem vem, entra no seu barco, prega uma mensagem, termina, olha para ele, pega o barco e volta ali para o alto mar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, ó aqui, irmão, preposição aqui. Mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Irmão, não tem uma coisa que mais mexe com Deus do que a obediência. Agora você tem que ter discernimento para obedecer, irmão. Você pode estar obedecendo uma estupidez. Senhor, noite inteira, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu estou frustrado. Ele enfatizou mesmo, irmão, que ele não ia por conta própria, mas sobre a tua palavra eu vou lá. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros, que estavam do outro lado do barco, para que os fossem ajudar. Vem me ajudar aqui, tem peixe demais. Vem para cá, não estou dando conta, tá? Vai cair o barco aqui. E foram encher ambos os barcos. Ambos os barcos encheram de peixe. De maneira tal que quase ia a pique, quase tombou os barcos deles. Uma hora frustrado, noite inteira jogando a rede, cansado, não pegou nada, talvez era o meio de vida daqueles homens. Talvez com a expectativa de pagar a conta, comprar alguma coisa, que provia daquela pesca. Agora vem um homem e manda jogar a rede, e agora esse mundo de peixe. E aí o barco quase, os 2 barcos cheios, quase na pique, e aquele mundo de peixe, e Jesus do lado ali do barco olhando. De repente parou tudo. Fez um silêncio. Olha o discernimento aí. Fez um silêncio, e Pedro, puxando à frente, vendo isto, Simão Pedro,
prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Discernimento. Ele discerniu que ali estava Deus, Criador dos céus e da terra, presente em vida na sua frente. E ele discerniu que Deus estava ali, dando um sinal, dando uma providência para eles. Você pode discernir nesta noite que o Espírito Santo quer chegar mais perto de você, e Ele quer providenciar para você a solução que você está precisando. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão, agora vê a resposta de Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Ele chegou, pediu licença, entrou no barco de Pedro. Ele chegou, pediu licença, entrou na vida de Pedro, mostrou uma evidência, mostrou a providência divina, mostrou que ele era Deus, e agora deu um ministério para ele. De hoje em diante você vai ser pescador de homem. Encosta esse barco, vende as suas redes, para de pescar, porque agora você é meu evangelista. Será que nós podemos discernir que Deus está querendo dar algo para nós? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo, diz a Bíblia. Ele obedeceu, irmãos. Deixaram tudo e o seguiram. Mas não para por aí. Não para por aí. Nós temos que discernir outra coisa também. Deus pode proporcionar uma situação no meio do caminho para nos testar, para conhecer o nosso nível de fé. Ele faz. Ele faz. Veja, São Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Olha o que Jesus fez com esses homens. Depois de ver tantas coisas, caminharem junto, tantos milagres, deram uma grande volta, o ministério dele já estava avançado. Daqui a pouco, mesmo Jesus, para todos eles no lugar, e entra nesse assunto. Jesus fez duas perguntas aos discípulos, para conhecer, para medir o nível de revelação deles. Isso aí eu que estou falando. Ele fez uma conferência aqui, vamos dar uma parada aqui para nós conversar. E ele fez duas perguntas. Com essas duas perguntas era suficiente para medir o nível de amadurecimento daqueles homens. Irmãos, Deus quer medir o nível de amadurecimento nosso. Como diz o nosso pastor Edir, nós não somos recruta mais. Nós temos que saber o toque da corneta. Nós temos que saber tomar a posição. Não somos recruta mais. Será que não é hora de dar uma olhada e medir nosso nível de comprometimento? E chegando Jesus à parte da Cesareia de Felipe, e lá todo mundo parado, ele fez as duas perguntas. Preste bem atenção. Interrogou os seus discípulos dizendo, primeira pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Outras palavras, olha, o que vocês estão escutando o povo por aí, os homens, as pessoas por aí, o que estão falando, o que eu sou? Na hora, prontificou, na hora já levantou a mão, né?
Essa primeira pergunta, muita gente poderia responder. Mas a coisa vai apertando. O teste é mais apertado. Mas a primeira pergunta, na hora, já uns disseram assim, uns falam que o senhor é João Batista. Né? Os outros falam que o senhor é Elias. Outros já falam que o senhor é Jeremias. E outros aí também falam que o senhor é um dos profetas. Muito bem, resposta certa. Segunda pergunta. Agora essa aqui não é para qualquer um. É só para quem tem discernimento. Muito bem, disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Deus não quer saber o que o mundo pensa de William Marion Branham hoje. Deus não quer saber o que o mundo pensa sobre arrebatamento. Deus não quer saber o que o mundo pensa de rapto, de aperfeiçoamento, do quíntuplo de Efésio. Deus não quer saber o que o mundo está pensando, mas Ele quer saber o que a noiva dele está pensando acerca destas coisas. E você pode levantar e responder para ele nesta noite, como Pedro respondeu. Irmão, nesta hora, não foi todo mundo que respondeu não, mas Pedro já pôs de pé na hora. Assim como Pedro foi o primeiro a discernir ele lá no barco e disse: afasta de mim, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor é criador de todas as coisas. O Senhor criou esses peixes para mim aqui agora. Eu sou pecador, deixa eu ficar longe. E agora não foi diferente. E vós que dizei que eu sou? Pedro levantou na hora, cheio de discernimento de espírito, e disse: Simão Pedro respondendo na hora, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta certa! A resposta estava no coração. A resposta estava no coração. Isso é a resposta de quem tem companheirismo com o Espírito Santo, convive com estas verdades. Isso está pronto dentro de nós. Jesus foi dar a nota agora. Respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne, o sangue. Em outras palavras, você não ficou aí pensando em dúvida, você não ficou falando uma coisa, outra, não. Mas tu revelou, veja, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que você fizer aqui, Pedro, sobre esta revelação, o céu vai confirmar para você. Igreja, tudo que você fizer sobre o discernimento de espírito, sobre a revelação, você tem o céu que te dá todo o apoio. Se chegar uma situação que você tem que tomar uma decisão na sua casa e pôr a mão sobre um filho enfermo, um querido seu que está lá gemendo de dor, você não precisa ligar para ninguém, você não precisa sair perguntando se sim ou não, isso está dentro de você, faça que o céu te dá todo o respaldo. Amém. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Muito bem, irmão, nós vamos indo aqui. Discernimento. O profeta Mombrana entra na mensagem agora discernindo o corpo do Senhor, né? A partir do parágrafo 14, ele disse assim, ó: agora o nosso destino eterno não está completamente determinado pelo que vemos ou ouvimos. Vamos repetir? Leva isso para o seu coração, preste atenção. Agora o nosso destino eterno não está completamente determinado
pelo que vemos ou ouvimos. Porém, está determinado pela classe de discernimento que temos do que vemos e ouvimos. Não é o que nós ouvimos, mas é quando nós discernimos. Irmãos, quando nós discernimos, nós estamos fazendo um processo de escolha. O discernir em nós é um filtro. E nós sabemos que o filtro tem um papel importante. O filtro vem para filtrar mesmo. E o discernimento é para filtrar. Nós sabemos discernir qual o ambiente que nós vamos. Às vezes nós somos convidados para ir numa determinada festa, uma festividade ou algo assim semelhante. E você dá até sua palavra de ir. Lá no mundo, às vezes familiares, incrédulos, coisas assim, vocês sabem o que eu estou falando. E na hora Deus desce, assim, o Espírito Santo desce o seu coração, e você acaba discernindo que aquilo não é um ambiente para você ir. Se você for, vai contrariar a Deus, e aí você toma a decisão. O lugar onde Deus não gosta, eu também não gosto. Se Deus não é bem-vindo lá, também eu não sou. O que eu vou ouvir? O que eu vou ver? O que eu vou ouvir? Eu vou discernir isso. Parágrafo 25, discernindo o corpo do Senhor. Diz assim: o mundo sofre consequências por falta de discernimento. O profeta Mombana entra aqui na vida, no lar de pessoas incrédulas. Só uma passadinha aqui, ó. A rotina, isso lá, né, em 58, 63, naqueles anos lá, década de 50, 60, a vida lá nos Estados Unidos. Tinha uma família que não tinha Deus. Então ele vem aqui, ó. Às vezes me pergunto se nós, os intelectuais da América, temos suficiente discernimento para discernir entre o bem e o mal. Um caso em especial são as cortes juvenis, que tem provado que não temos o que necessita para discernir entre o bem e o mal para os nossos filhos. E eles parecem ter uma boa solução psicológica, por exemplo. Veja, a irmã Branda simula. Se o Júnior vem ante o seu pai, dá uma patada no piso e grita, sacode a sua cabeça e diz: papai, não me importa o que você diz, eu quero um automóvel de corrida. O profeta Mombana diz: isso é típico da América. E o pai lhe responde, né, com medo, diz assim: está bem, Júnior, e eu vou comprar para você. Alguém pode perguntar a esse pai: por que você fez isso? Porque eu amo. Pai, recorde você que algum dia o Júnior chegará a ser um homem, e ele se casará, terá uma família. Deus tenha misericórdia da mulher que tiver que viver com um moço que tenha sido criado desta maneira, tendo tudo o que tem desejado. Não pode discernir entre o bem e o mal. Isso não é amor. Isso é pura ignorância. A Bíblia tem razão. O que retém a sua vara aborrece o seu filho. E às vezes me pergunto se podemos discernir entre o certo e o errado para os nossos próprios corpos. O profeta Mombana agora vem em nós. Será se eu posso discernir o bem e o mal, o que é bom, o que é mal, para o meu próprio corpo? Especialmente o corpo do Senhor. Não discernimos entre o certo e o errado em relação aos nossos próprios corpos. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Os cientistas trabalham nos laboratórios e expõem grandes anúncios. E quantas coisas mais que adverte ao público. Câncer através de cigarros. Mais de 270 mil americanos morreram este ano somente por fumar cigarros. E as pessoas prosseguem fumando. Nem mesmo nossos próprios corpos podemos discernir. Quanto menos discernimos o Espírito Santo no corpo do Senhor. Nós vamos aqui, irmão, para o parágrafo 87 para nós encerrarmos. Veja isso aqui, ó.
discernindo o corpo do Senhor. Eu disse isto a alguém não faz muito, que aquele era Deus. O profeta Mombrana estava falando lá do Elohim, que foi na tenda de Abraão. Agora nós vamos tudo para a tenda de Abraão. Ele disse, um ministro, ele disse, irmão Brana, você crê que esse homem era Deus? Eu lhe disse, ele era Deus. Abraão disse que ele era. Ele o chamou Elohim. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele e 2 anjos. Discernimento, né? Ele disse, crê você que ele viveu num corpo? Esse homem ministro questionando o profeta. Eu disse, isso é muito fácil. Nós somos formados de 16 elementos: petróleo, luz cósmica, cálcio, potássio e assim por diante. Deus simplesmente tomou um punhadinho e o fez. Quando Deus fez a criatura máxima que foi Adão, ele pegou os 16 elementos, como nós sabemos, e assoprou. E lá na frente, quando Deus estava desempenhando seu ministério terreno, Jesus, ele se deparou numa ocasião com um homem cego. O que era aquele homem? Jesus, ele era o oleiro, e aquele homem era um vaso de barro que estava com a deficiência visual. Jesus simplesmente cuspiu na terra, preparou uma argila, buscou a base do homem de fora, lá embaixo, pôs sobre os olhos dele, disse, vai no tanque Siloé e lava, daqui até lá já cicatrizou o que estava faltando para você. Agora ele quer vir aqui ter um compromisso com Abraão, tem gente duvidando. Aí o profeta apertou o homem. Veja. Então, Deus, veja, muito fácil, nós somos formados dos 16 elementos. Deus simplesmente tomou um punhadinho de barro, né? O Mombrana emite um forte sopro para ilustrar como Deus deu sopro à vida. Deus desceu ali, pegou um punhadinho de barro e... Ele disse, Gabriel, entra aí. Gabriel estava com ele. Aí ele abaixou de novo, pegou outro. Miguel, entra aí no outro. E aí ele também soprou, pegou um punhadinho, soprou para si mesmo e entrou dentro. Elohim. E ele entrou. Deu sopro da vida. E tenho ouvido que Sodoma já está quase madura. Ele começando com os anjos. Desçamos para ver. Vejamos nós mesmos. Abraão e outros têm estado pregando. Vamos ver. Onde chegaram? Chegaram ao eleito. Este ficou atrás falando com Abraão. Deus pegou e ali criou 3 corpos, o profeta está falando na mensagem discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 91, parágrafo 89, 90 e 91. Ele diz que Deus criou, e ele entrou, e eles caminharam. A sua primeira parada foi na tenda de Abraão. Aonde Deus para primeiro, irmão, é na tenda dos teus filhos, do eleito. E Abraão, quando viu chegando aqueles 3 homens, ele saiu correndo. Na hora ele discerniu no seu coração, e ele poderia ter corrido diante de Gabriel, ou do outro anjo que era Miguel, mas não, ele foi direto no Elohim, dobrou seu joelho com discernimento, e diz, meu Senhor! Este ficou atrás falando com Abraão. E Abraão chamou Elohim. Observe, olha só, que é letra maiúscula. E veja se não é certo. O Senhor Deus Jeová, ele estava no corpo de carne. Vocês simplesmente não se dão conta que é Deus.
Deus pode simplesmente soprar quando me alegro por conhecer a este Deus. Você conhece este Deus? Você sabe quando Ele está chegando? Você sabe discernir quando Deus está do seu lado, quando Deus está no seu coração? Você sabe discernir quando Deus saiu do assunto? Você sabe discernir quando Deus saiu daquele ambiente? Num desses dias, pode ser que eu seja conduzido e talvez somente cinzas vulcânicas, porém Ele falará e eu terei vida outra vez. Ele é Deus. Coloquemos de pé, fechamos nossos olhos. Tenha discernimento, Ele está aqui para te ajudar nesta noite. Como agradecer a Deus, levanta suas mãos e diga obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse culto, Pai, maravilhoso. Que nós possamos sair daqui com discernimento, Pai. Durante essa semana, rogamos ao Senhor, nos ajude, Pai. E através pelo poder da Tua palavra nessa noite, aquele que entrou enfermo sai curado, Pai. Que nós possamos discernir nessa noite a graça e a misericórdia do Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nos leva em paz. Dá uma semana abençoada, Pai. Nos dirige no caminho, Pai. Nos abençoe durante essa jornada, Pai. Te agradecemos por isso, Pai. Porque o Senhor é bom conosco, Pai. Do jeito que nos trouxe, nos leva, Pai. Abençoa a viagem de cada pastor também, Pai. Regresso para o seu lar, Pai. Livre de todos os acidentes, de todos os males. É o que nós rogamos a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanha. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos.